Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu João, capítulo 19, versículo de número 38 ao versículo de número 42. João, capítulo 19, versículo 38 ao versículo de número 42. Amém? A palavra do Senhor diz assim: passando essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu, e então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou e levou cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, em preparação para sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era a véspera do sábado dos judeus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença, porque a Tua palavra nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. Então, Senhor, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, estamos diante da Tua poderosa palavra, porque Paulo fala a Timóteo que é a Tua palavra, a Bíblia é a Tua palavra, e ela é fiel para corrigir, para ensinar, para instruir. E aqui estamos, Senhor, diante dela, Senhor, diante, Senhor, dos Teus ensinamentos, diante do Teu querer e da Tua vontade para cada um de nós. Que seja o Senhor a anunciar a Tua palavra neste lugar, que seja o Senhor a nos corrigir, a nos ensinar, a nos instruir, a nos mostrar, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós. Eu diminuo para que Tu cresça, eu subo para que Tu apareça. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, assim como o Senhor já tem falado conosco neste lugar, assim como o Senhor já tem anunciado a Tua palavra, Tu já tem, Senhor, dito, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, através dos louvores entoados, através das orações, Senhor, através da palavra lida, através de cada momento da intercessão, do momento de dedicação do dízimo da oferta, do momento de direção do Teu culto, assim como o Senhor já tem palestrado conosco e falado conosco neste lugar. Te pedimos mais uma vez, fala conosco neste lugar, anuncia as Tuas maravilhas neste lugar. Fala, Senhor, porque aqui estamos para ouvir a Tua poderosa voz, e queremos, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco, e queremos conhecer-Te mais, para que não possamos errar, porque a Tua palavra nos diz que Teu povo tem perecido por falta de conhecimento. Então, Senhor, nos ensina, nos instrui, para que nós venhamos a não errar, para que nós venhamos a acertar, e para que nós venhamos a ter e buscar a santidade cada dia, e se encontrar contigo naquele grande dia. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada falamos a respeito da crucificação de Cristo Jesus. João diz sobre a crucificação, ele mostra que Cristo Jesus não precisou que as suas pernas ou nenhum dos seus ossos foram quebrados para que se cumprisse a palavra de Deus, mas ele entregou a sua própria vida. João vai demonstrar que Cristo Jesus disse: Pai, está consumado, Pai, está completa a obra que eu vim para fazer na vida daqueles que o Senhor me deu. Jesus entrega a sua vida e ele não foi pego de surpresa. Ele sempre diz aos seus discípulos e todas as pessoas da forma que ele iria morrer e que ele iria se entregar por amor de mim e por amor de você. Por isso, João vai dizer e vai descrever o que aconteceu com Cristo Jesus naqueles dias antes da crucificação e perante a crucificação. Estamos agora diante da morte de Cristo Jesus, a qual o soldado fura o seu lado esquerdo, o seu lado do corpo, para ver verdadeiramente se ele estava morto ou estava
fingindo, não estava dormindo, não estava, seu coração só tinha diminuído os batimentos, mas ali, ao furar e sair água e sangue, ele confirma que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E então, agora, João vai nos dizer sobre o sepultamento de Jesus, a qual os fariseus disseram e pediram para Pilatos que após a crucificação eles tirassem os corpos da cruz, por causa de que naquele outro dia era sábado, o próximo dia era sábado, era o dia do preparamento, da preparação para a Páscoa, era um dia especial, e eles queriam e mandaram assim quebrar as pernas daqueles para que eles morressem depressa, para retirar o corpo, para que eles não ficassem pendurados muito tempo no madeiro, porque a crucificação, ela era um ato onde as pessoas eram crucificadas e eram deixadas no madeiro, para ali os abutres, os animais irem ali e arrancar pedaços e comer as carnes daqueles que estavam crucificados. Ou, quando tirados do madeiro, eram lançados no lixão, para que os animais e os bichos ali terminassem de comer a carne e deteriorasse ali a carne daqueles que morreram. Mas Cristo Jesus foi diferente, pois o texto vai nos dizer, no 38, passados essas coisas, passado a crucificação de Cristo Jesus, passado essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu, e então ele foi e o levou. Estamos diante do texto onde João vai dizer a respeito de um homem chamado José de Arimateia, e João vai dizer que ele era seguidor de Jesus, que ele era discípulo de Cristo Jesus. Ele era discípulo, ele servia ao Senhor, ele seguia os mandamentos do Senhor, de Jesus, embora em segredo. Muitas pessoas têm vivido uma vida em secreto. Muitas pessoas dizem amar a Cristo Jesus, dizem servir a Cristo Jesus, mas têm vivido uma vida em secreto. Têm vivido uma vida em secreto porque talvez seja que nem José de Arimateia, que embora em secreto por medo dos judeus, José de Arimateia não se dizia discípulo de Cristo Jesus em aberto, pois ele tinha medo do que podia acontecer em sua vida. E muitas pessoas têm vivido uma vida em secreto, têm vivido discípulos de Cristo Jesus 007, aonde ninguém sabe que ele é cristão, pois ele tem medo de perder as suas amizades, tem medo de talvez não ser reconhecido pelos familiares, tem medo de não ser aceito pelos seus parentes, pela sua namorada, pelo seu noivo, pelo seu marido. Pessoas têm vivido uma vida escondida, não têm vivido uma vida de intimidade com Cristo Jesus. Pessoas têm seguido Cristo Jesus à distância, têm seguido Ele às escondidas, mas não têm se entregado e derramado a sua vida diante dele e deixado que ele transforme e mude a sua vida. Uma certa feita, uma história, as mariposas decidiram por que elas são atraídas pela luz. As mariposas, elas estavam decididas a descobrir o porquê a luz as atraía. Então elas saem e chega depois uma pessoa contando e disse: olha, uma das mariposas foi até a chama de uma vela e orbitou em volta dela e rodeou em volta dela, mas ainda não descobrimos o que aconteceu e por que nós somos atraídos àquela luz. Olha, uma das mariposas foi em volta do candeeiro e passou por ele, mas ainda não descobrimos. Mas teve uma que foi de encontro à chama de uma vela e se queimou e morreu queimada. E a líder das mariposas disse: olha, essa que morreu queimada, que foi de encontro à luz, ela descobriu o que é e o porquê que nós somos atraídos pelaquela luz. Se nós somente orbitarmos em volta de Cristo Jesus,
nós nunca saberemos como é maravilhoso viver com Ele. Se nós somente andarmos em volta e analisarmos Ele de longe, nós nunca viveremos a verdade com Ele e estaremos com Ele eternamente. Se nós somente olharmos de longe e termos uma vida rasa com Cristo Jesus, as nossas vidas não serão transformadas. Vamos continuar vivendo as práticas pecaminosas, vamos continuar vivendo no mundo e nas vontades da carne. Mas quando nós decidimos entrar de cabeça em Cristo Jesus, quando nós decidimos fazer com que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre as nossas vidas, nos envolva completamente, a nossa vida não tem como ser a mesma. Quando nós somos entregues ao Senhor verdadeiramente em nossas vidas, algo precisa morrer. Assim como o exemplo de aquela mariposa que foi de encontro à chama e morreu, quando nós vamos de encontro a Cristo Jesus, o nosso eu precisa morrer. Quando nós vamos de encontro a Cristo Jesus, a nossa vontade precisa morrer. Quando nós vamos de encontro a Cristo Jesus, nós precisamos morrer para que Ele cresça em nós e para que nós vivemos com Ele eternamente. Por isso, João vai dizer que José de Arimateia era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus. Mas esse mesmo que tinha medo de morrer, tinha medo dos judeus do que eles podiam fazer por ele, com ele. Ele tem coragem e vai diante de Pilatos para pedir o corpo de Cristo Jesus. Isso quer nos dizer que ainda não é tarde. Não é tarde para se demonstrar servo de Deus. Não é tarde para se declarar discípulo de Cristo Jesus. Não é tarde para se demonstrar e se entregar à vida do Senhor. Talvez você se encontre aqui nesta noite e viva diversos anos no Evangelho, e viva diversos anos dentro de uma igreja, e diga que já encontrou a Cristo Jesus, mas talvez você aqui está e só está orbitando ao Senhor. Você conta a história de pessoas, mas nunca teve um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus. Talvez você conte a história de algumas pessoas que viveram com Cristo Jesus, que fizeram algo e mudaram a vida, a sua história, mas a sua vida ainda não foi transformada, a sua vida ainda não foi mudada, a sua vida ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Não é tarde para se entregar a Ele e ter a sua vida transformada. Não é tarde para demonstrar Cristo Jesus em sua vida e ter um verdadeiro encontro com Ele. Não é tarde ainda para demonstrar: eu sou servo do Deus vivo e eu sirvo a Ele, como esse discípulo fez. Ele foi até Pilatos e pede o corpo de Cristo Jesus. Ele vai diante de Pilatos e pede permissão para levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. Quando vamos olhar para a Bíblia e vamos ver o Velho Testamento, que vai dizer os preceitos e como aquele povo deveria viver, vamos olhar para Levíticos, vamos olhar para Deuteronômio, vamos ver que a forma que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, a pessoa que era pendurada no madeiro era considerada maldito de Deus, mas ela poderia, sim, judia, ter um enterro digno. O judeu, ele prezava pelo enterro, ter um enterro digno, e por isso Jesus era judeu. E muitas pessoas, muitos pregadores vão dizer aí que a morte de Jesus não é bem isso que a Bíblia nos diz, mas é bem isso porque eles esquecem de ler toda a palavra de Deus e entender o que a Bíblia nos diz a respeito de Cristo Jesus e a respeito dos judeus e do povo judeu. E por isso José de Arimateia pediu a permissão para levar o corpo de Jesus e Pilatos permitiu. E então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, a acompanhou e levou cerca de 100 libras, cerca de 48 quilos de mistura de mirra e aloés.
Os judeus passaram muitos anos no Egito e ali eles aprenderam a fazer o sepultamento dos povos egípcios e pegaram algumas coisas da sua cultura. Uma delas é o embalsamento, que foi feito no corpo de Cristo Jesus. E os judeus, por ter vivido no Egito, eles aprenderam esse embalsamento, e esse embalsamento era preciso dessa quantidade de mirra e aloés para ali conservar o corpo, para ali limpar o corpo e para conservar o corpo morto daqueles que morreram. Era a cultura dos judeus fazer isso a todos aqueles que morressem, todos aqueles que estavam mortos. Então Nicodemos, aquele a qual João vai dizer, aquele que encontrou com Jesus à noite, João está dizendo e demonstrando que ele fala sobre esse encontro em João capítulo 3, João está dizendo aquele Nicodemos, a qual nós já falamos anteriormente, aquele Nicodemos a qual eu já vos escrevi, que encontrou a Cristo Jesus à noite para saber a respeito de como ele faria para ser salvo. E Jesus disse sobre os mandamentos, ele disse: eu guardo todos eles, eu faço tudo isso. E Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Esse Nicodemos, a qual era doutor da lei, a qual era um dos fariseus, ao qual era conhecedor da palavra, era necessário nascer de novo. Eu não sei qual é a sua intimidade com a palavra de Deus, eu não sei qual é a sua intimidade com as Escrituras, com a palavra, mas é necessário nascer de novo. É necessário ter mudança de vida. Nascer de novo é ter mudança de vida, é ter uma vida mudada em seu pensamento, em suas atitudes, em suas escolhas e em suas decisões. Quando você nasce de novo, você precisa viver um novo, uma nova criatura, precisa ter pensamentos novos, precisa ter atitudes novas, precisa ter decisões novas diante do Senhor. Por isso João está dizendo: Nicodemos, que havia de se encontrar com Jesus de noite, acompanhou-me e levou cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim também, confirmando a palavra de Deus que nos diz lá em Isaías 53, versículo 6 ao versículo 10, confirmando ao que o profeta Isaías já tinha dito ao povo do que aconteceria antes do que ia acontecer, antes e anos antes de Cristo Jesus entregar a sua vida. O texto nos diz lá em Isaías 53, 6 até o 10: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, sobre Cristo Jesus. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus não reclama, Jesus em nenhum momento murmura, Jesus em nenhum momento abre a sua boca para reclamar. E foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura como os ímpios, e ficou como os ricos na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, mas houvesse engano e nem houvesse engano em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, passar, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. E não só o pecado, mas ao terceiro dia ele vence a morte. Ao terceiro dia ele vence o que o pecado trouxe ao homem.
a morte. Por isso, 39, e Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou e levou cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Jesus é quando nasce, os 3 reis magos trazem ouro, mirra e incenso para Cristo Jesus no seu nascimento. Em sua morte, ele recebe sobre o seu corpo mirra e aloés, mirra e algumas folhas ali, esses aloés. Jesus é derramado, assim confirmando, porque estava na sua morte entre os ricos, porque a mirra ela era um produto muito caro naquela época. E aí este homem leva cerca de 34 quilos desse produto para ali embalsamar o corpo de Cristo Jesus. Este homem entrega não só a sua vida ao Senhor, mas também coloca os seus recursos diante do Senhor, diante de Cristo Jesus. Talvez alguém possa pensar: mas ele já estava morto, não tinha mais como. Mas ele estava morto e não tinha mais como pagar e fazer nada por ele. Mas eles decidem dar um enterro digno a Cristo Jesus. Eles decidem trazer honra em seu sepultamento, dar verdadeiramente um enterro digno de um judeu para Cristo Jesus. E por isso eles agem dessa forma. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. Eles tomaram, pois, o corpo de Jesus. Estes homens dos outros evangelhos, de Marcos e Lucas, vai dizer com suas próprias mãos, eles tiram Cristo Jesus da cruz do Calvário, com suas próprias mãos, eles ali limpam as suas feridas, limpam o seu corpo. E aqui agora o texto vai nos dizer que eles tomam, pois, o corpo de Jesus e os envolveram em panos de linho. Estavam ali fazendo o embalsamento do corpo de Cristo. Estavam ali fazendo o que era de costume dos judeus, fazendo preparação do corpo de Cristo para o seu sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia ali um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. Interessante é que nós já falamos sobre isso, que no livro de João, sempre quando ele fala algo, ele quer dizer algo a nós. João aqui está dizendo que no lugar onde Cristo Jesus fora crucificado, havia um jardim. No mesmo, ou um jardim a qual o homem, trazendo alusão a um jardim a qual o homem decide se tornar Deus, decide ser igual a Deus. Em outro jardim, Cristo Jesus venceu o pecado. Num jardim a qual a humanidade decide pecar, decide desobedecer a Deus, em outro jardim, Cristo Jesus é crucificado, entrega a sua vida por amor de mim e por amor de você, vence o pecado e vence a morte, porque ali naquele jardim havia um sepulcro. Naquele jardim havia um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. João, ele vai ser bem claro em dizer que aquele sepulcro era novo. Não havia ninguém sido enterrado ali, porque o sepulcro era um lugar, um buraco numa rocha, a qual as pessoas eram enterradas, e ali era fechado com uma pedra grande, no formato de uma roda. E ali, quando as pessoas ficavam ali cerca de anos, deterioravam os seus corpos, ficavam só os ossos, e ali os seus ossos eram tirados e colocados sobre os ossários, e os ossários eram colocados naqueles lugares
debaixo da onde o corpo ficava para ser guardado, e ali aqueles sepulcros eram guardados os ossos dos familiares que seriam enterrados naquele sepulcro. João faz questão de dizer que aquele sepulcro nunca tinha sido usado, porque Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, e muitos podiam dizer: olha, ele foi enterrado naquele sepulcro, e ali estava um profeta, estava alguém que ele teve contato com os ossos, e assim ele ressuscitou. Por isso João faz questão em dizer: não havia ninguém sido enterrado ainda naquele sepulcro. Era um sepulcro novo, não tinha sido estreado ainda, para que não houvesse alguém dizendo: ah, mas ele ressuscitou porque ali tinha sido enterrado um profeta, ali tinha sido enterrado alguém. Não, foi Deus que o exaltou, foi Deus que ressuscitou o seu filho, foi Deus que assim o fez. Não foi um profeta, não foi o osso de alguém, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que o homem, estando em guerra, foi morto e caiu no sepulcro de um certo profeta, e ele ali ressuscitou. Mas aqui João deixou bem claro que ninguém tinha sido enterrado naquele sepulcro, que aquele sepulcro era novo, ninguém ainda tinha sido enterrado. No jardim, ali estava um sepulcro, aonde o homem se perdeu no jardim, aonde o homem decidiu negar a Cristo Jesus. Jesus foi crucificado num jardim, sepultado num jardim e ressuscitou num jardim. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus. Aqueles homens decidem fazer aquilo e com pressa, para não demorar, para que eles pudessem também agir conforme a lei do Senhor dizia. Não deveria trabalhar no sábado, eles não se tornarem impuros, pudessem se preparar para o dia do Senhor. Por isso eles ali fazem tudo para que eles possam participar do sábado. E aqui o texto vai nos dizer e vai nos esclarecer que ficava perto e era véspera de sábado, do sábado dos judeus, era sexta-feira da paixão, porque existem muitas pessoas que vão contar e dizer: não, que Jesus ressuscitou no sábado, para assim permanecer a lei do sábado, dizendo que o sábado é sagrado, o sábado é santo. Mas o texto vai nos dizer que ali eles fizeram isso, era véspera do sábado. Era véspera do sábado. E vamos saber que Jesus ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, porque o texto do capítulo 20 vai nos falar a respeito disso. Cristo Jesus se entregou por amor de mim e por amor de você. Cristo Jesus se entregou para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Cristo Jesus se entregou para que você tivesse uma vida com Ele, vivesse com Ele e estivesse com Ele eternamente. Se você está aqui nesta noite, se você que está nos assistindo tem uma vida de um cristão 007, um cristão em oculto, entregue o seu caminho ao Senhor verdadeiramente. Confia nele e deixe que Ele faça um parte na sua vida. Ainda que Ele custe tudo, ainda que Ele custe a vida, ainda que Ele custe o que você talvez ame, mas o que nos importa é amar a Cristo Jesus, pois Ele nos amou com amor sacrificial. Ele nos amou de tal maneira, entregou a sua vida por amor de mim e por amor de você. Que você possa verdadeiramente demonstrar ao Senhor que você o serve, que você o ama, que você escolheu estar com Ele todos os dias da sua vida. E se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo Jesus, ainda há oportunidade. Todo momento que nós acordamos é o Senhor nos dando oportunidade de se achegarmos a Ele. Todos os dias que respiramos é o Senhor nos dando oportunidade de encontrarmos a Ele, de termos uma vida transformadas e mudadas pelo amor do Deus Santo Nome. Amém.